Bom, a entrevista de hoje é com o médico infectologista Alberto Chebabo, né, que é o atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, da qual ele já foi presidente no período pós-pandemia. Chebabo, ele é também diretor médico do Hospital Clementino Praga Filho e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E vamos então falar ao vivo agora, aqui do Rio de Janeiro, né, aqui para o nosso jornal do BCTV, com o doutor Chebabo, que é um dos maiores e mais respeitados especialistas em infectologia do Brasil. Boa noite, doutor Chebabo. Seja Boa bem-vindo. noite, Germano. Boa noite, tudo bem? Germano, Adriana. Prazer Boa estar aqui Com com noite. certeza. vocês. Boa Dorana está aí noite. no Rio, doutor, com o senhor aí ao seu lado aí, e evidente que estão em locais separados, mas os dois estão no Rio de Janeiro, na nossa tradicional ponte aérea. Bom, doutor, começar a entrevista aqui, o senhor sempre se destacou nesses debates a favor das propostas de vacinação em massa, contrariando alguns governantes de um passado recente aí, né, para quem as vacinas sempre eram consideradas nocivas, né? O ex-presidente Bolsonaro chegou a dizer que tomar vacina virava jacaré, não sei o quê, e dificultou muito que as pessoas participassem das campanhas de combate à Covid, né? Mas o senhor sempre foi aí o maior infectologista do Brasil e defendeu, né, a posição do governo, e criticou muito, né, a posição do governo anterior, defendendo as vacinações, né? Como é que o senhor viu esse movimento todo, que a gente já está no passado, mas de qualquer forma marcou muito, né, o nosso combate a doenças viróticas, né? Germano, infelizmente ele não está tão no passado assim, porque a gente, na realidade, tem uma sequela desse período, né? Com o aumento do movimento anti-vacina, não só no Brasil, na realidade isso é um fenômeno mundial, e a Uhum. gente tem uma dificuldade muito grande de atingir os níveis de cobertura vacinal para todas as vacinas que a gente tinha no período pré-pandemia. Na realidade, a gente já vinha tendo uma queda dessa cobertura vacinal antes da pandemia, desde 2015. Uhum. 2015 foi o período que a gente atingiu a nossa melhor cobertura vacinal, e a partir de 2015, 2016, havia já uma pequena queda dessa cobertura vacinal, mas isso se intensificou muito no pós-pandemia, né? Claro que na pandemia a gente teve o impacto, né, da dificuldade das pessoas de terem acesso mesmo às unidades de saúde, aos postos de saúde para vacinação, mas no Uhum. pós-pandemia a gente realmente viu um impacto importante dessa política, né, desse movimento anti-vacina, com redução importante da cobertura vacinal. Então, essas sequelas a gente ainda tenta recuperar, e a gente tem impactos importantes no retorno de algumas doenças, né, relacionadas a essa queda de cobertura vacinal. Nesse momento aí da pandemia, lá por volta do começo de 2020, né, me marcou muito porque eu era diretor de redação da revista Isto É, que já faliu agora recentemente, mas naquele período ela ainda funcionava bem, tinham 50 pessoas na redação, eu tinha que mandar todo mundo vir de carro para não ter que pegar combustível, os veículos, né, de transporte públicos, né, então eu trazia as pessoas de táxi, né? E eram 50 pessoas, aí todo mundo com máscara, eu tinha que separar um dos outros com bastante distância. E eu me lembro bem que nesse período todo, das dificuldades todas, na minha redação ninguém pegou Covid naquele momento, né? E a gente via aquele impasse, né, doutor, de querer se produzir vacina aqui, né, a Butantan Vac, o governo Bolsonaro não deixava, né, a vacina ser feita aqui no Butantan, dizia que não ia comprar a vacina, né, que era a vacina chinesa, não permitia, ficou aquele impasse todo, mas a gente superou bem com bastante luta, mesmo assim morreram 700 mil pessoas no Brasil e 4 milhões no mundo, né? E agora, graças a todo esse empenho da medicina, da saúde, pessoas como o senhor e tal, foi possível que a gente tenha dado a volta por cima, como agora o senhor falou, ficaram realmente sequelas, né? Como é que o senhor vê o que ficou marcado disso tudo? Como é que foi isso para a população que ficou muito apavorada, ninguém saía de casa, foi assim uma coisa bem caótica mesmo, né? A pandemia foi um período bem crítico, né? Acho que foi
o maior desafio da minha geração como médico, como infectologista. A gente já tinha vivido uma pandemia anterior de influenza, de H1N1 em 2009, mas muito longe do impacto que essa pandemia de Covid-19 causou no mundo inteiro, né? Então foi um período muito crítico, de muita dificuldade, que a gente ainda teve que lutar contra a desinformação, contra as fake news, contra informações que vinham de forma inadequada, inclusive de quem deveria promover a informação correta, né? Que muitas das vezes a gente tinha que desmentir o Ministério da Saúde. Nessa época, eu estava na presidência, uma parte dessa época, né? Em 2021, eu entrei na presidência da Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente tinha essa dificuldade, né? De ter que esclarecer a população, né? Sobre as medidas de controle, sobre a necessidade do uso de máscara, do afastamento social, né, da necessidade, de muitas vezes, de trocar o trabalho presencial pelo trabalho em home office, né, trabalho em casa. E depois, com a chegada da vacina da Covid-19 aqui no Brasil, no mundo e aqui no Brasil, um pouco mais tardiamente, mas a gente conseguiu ir suplantando esse impacto, né, da doença. E a vacina certamente foi um dos grandes impulsionadores da volta, né, à normalidade, né? Porque, obviamente, isso iria acontecer mesmo sem a vacina, mas isso ia demorar um tempo muito maior e ia custar um número muito maior de vidas do que custou, né? Então, a vacina ela trouxe essa possibilidade da gente proteger a população mais rapidamente, da gente imunizar e tornar essa população menos suscetível às complicações da doença, né, e ter essa vida que a gente tem hoje, né? O vírus continua circulando, continua causando infecção e até mortes, mas, obviamente, nem se chega ao impacto do que era antes da vacina naquele período de 2020 até 2021. Sim. Boa noite, doutor Alberto. Ainda dentro da pergunta do Germano, você que acompanhou de perto, né, essa tragédia nacional, imagino que tenham casos, né, que tenham te marcado mais, assim. Você pode falar de algum caso que te marcou mais, ou de algumas situações que te marcaram, momentos que te marcaram? Olha, acho que foram muitos, muitos, muitos. A gente via casos muito impactantes, né, de pessoas que chegavam ao hospital bem, né, aparentemente bem, né, porque uma das características da Covid-19 que a gente foi aprendendo durante o andar da pandemia era o que a gente chamava de hipoxemia silenciosa, né? A pessoa estava com dificuldade de oxigenação, mas ela não sentia falta de ar. Por isso que a gente dizia hipoxemia silenciosa. Mas quando a pessoa chegava, ela buscava atendimento médico, ela já estava com os níveis que a gente chama de saturação de O2, quando a gente mede isso no sangue, muito baixos. E a evolução para complicação e gravidade, para intubação, era muito rápida. Então, a pessoa chegava, às vezes, com algum sintoma, estou um pouco cansado, tal. Quando você ia ver, ela já estava quase pré-intubação, né? E uma das coisas que marcou também era o fato de que essa pessoa ela ia para o hospital, era a última vez que ela via os parentes dela, porque naquele momento eram proibidas as visitas, vocês lembram, né, no hospital. Então, a pessoa, muitas das vezes, ela falava assim, eu quero ver meus parentes, eu quero ver meu pai, eu quero ver minha mãe, eu quero ver meu filho, né? E era muito difícil a gente dizer que não tinha como mais e que a gente ia fazer tudo para que ele melhorasse, voltasse a ver as pessoas, mas muitas das vezes, a grande maioria das vezes, né, quando chegava nessa fase, quando as pessoas chegavam num estágio muito avançado, a gente sabia que as chances de recuperação eram muito baixas, né? Lembrando que grande parte, a gente tinha uma mortalidade em torno de 60%, 70% daquelas pessoas que iam para a ventilação mecânica, né? Que eram intubadas e iam para a ventilação mecânica no início da pandemia. Depois, obviamente, quando a gente foi entendendo a manifestação, conseguindo tratar atender mais precocemente essa pessoa, entendendo que a monitorização da saturação de oxigênio ela era importante, mesmo precocemente, que a gente, precocemente conseguindo suplementar o oxigênio, a gente reduzia o risco dessa pessoa evoluir para intubação orotraqueal.
aumentava as chances de sobrevida, né? Então a gente foi aprendendo a tratar esses pacientes, aquela coisa que a gente sempre falou, né? A gente foi aprendendo a trocar a roda do pneu, as 4 rodas, né, do carro com o carro andando, né? E a gente foi aprendendo isso nesse impacto. Então a gente teve alguns casos, né, de pessoas, inclusive jovens, né, que a gente teve isso. Casos de famílias, onde, por exemplo, eu me lembro bem de um caso lá no Hospital Universitário, né, de que a família inteira internou, eram 2, o pai, a mãe e um filho de 30 anos, mais ou menos, né, em que o pai dizia, a gente está aqui por causa dele, a gente falava que ele não era para ele ir para a festa, para ele não ir para a balada, ele ia para o bar, e aí ele infectou todo mundo, e na realidade, no final das contas, ele sobreviveu, o filho, e o pai e a mãe acabaram falecendo no hospital. Então, eram histórias muito ruins, porque envolvia toda uma família, muitas das vezes, né? Perdas importantes, destruição de núcleo familiar, né? Principalmente com os mais idosos, mas não só os idosos. A gente teve muitos casos de pessoas jovens, às vezes sem nenhuma, o que a gente chama de comorbidade, sem nenhum fator de risco, que evoluíam, né? E que a gente depois descobriu que existiam fatores genéticos predisponentes e tal, mas que naquele momento a gente não conseguia diferenciar quem evoluir para um quadro favorável, quem evoluir para um quadro de gravidade e eventualmente morrer. É dramático, né? Eu tive particularmente a experiência, o pai do meu filho, que era uma pessoa que corria 8 quilômetros por dia, jovem, né? Relativamente jovem, saudável, foi entubado, quase morreu, reviveu por um milagre, né? Imagino aí para vocês, né, profissionais, o drama, né, o tamanho do drama. Agora, doutor Alberto, qual é a lição que a gente pode tirar desse que foi o pior momento para a saúde brasileira? Temos que produzir estoques para dar início a campanhas de vacinação em massa logo que surgirem os primeiros sinais de uma pandemia? Olha, a gente teve várias lições, né? Uma das lições importantes é que o SUS foi fundamental aqui no Brasil para salvar vidas, né? Investir na saúde pública e a estrutura que a gente já tinha montada do SUS foi responsável para a gente conseguir passar pela pandemia. Foram 700 mil mortes, né? Mas poderia ser muito pior se a gente não tivesse uma estrutura tão capilarizada de atendimento à saúde pública como a gente tem no Brasil. Então, investir em saúde pública, investir nos hospitais, tanto na saúde primária, na saúde básica, como nos hospitais de alta complexidade, foi fundamental. Os estados que investiram que tinham uma estrutura de saúde adequada, tiveram melhor resultado do que estados que resolveram montar hospitais de campanha. A gente teve esse exemplo aqui no Rio de Janeiro, né, com hospitais de campanha que foram absurdamente caros, com uma taxa de mortalidade, muitos deles, muito alta, e que, quando a gente convenceu, né, quando teve a eleição, que mudou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a prefeitura, e que fecharam, no dia seguinte se fechou os hospitais de campanha, e a gente equipou os hospitais que tinham estrutura adequada para atender, porque os leitos a gente tinha, e o que não tinha era, muitas das vezes, estrutura, RH, né? A gente conseguiu diminuir essa letalidade da pandemia da doença. Outra coisa que a gente aprendeu é que a gente precisa ter uma estrutura de produção de indústria, né, nacional de materiais médicos importante, que a globalização ela não consegue resolver todos os problemas, porque no momento que há uma pandemia, que há uma corrida de todo mundo pelos mesmos produtos, obviamente as fronteiras se fecham. Então a gente teve situações onde a gente ia comprar, estava com compras de respiradores, por exemplo, em que a China e os Estados Unidos falaram: a gente não vai vender, não vai sair nada daqui enquanto a gente não conseguir abastecer nossos estoques. A mesma coisa aconteceu com máscara, né? Então, coisas simples, né? Insumos simples que a gente teve falta no mundo inteiro, porque, obviamente, no momento em que começou a faltar, começou a ter desabastecimento, os países que produzem, primeiro, abasteceram eles mesmos, né, o seu próprio mercado, e a gente ficou com dificuldade. Então, investir na indústria, não só de materiais médicos, mas vacina, medicamentos, né, e insumos médicos, é fundamental para que a gente tenha, obviamente que ninguém vai deixar de importar, eventualmente, ninguém vai conseguir produzir tudo que precisa, né, nesse mundo
que a gente tem globalizado. Mas o mínimo de investimento e o mínimo de produção você tem que ter para você garantir seus estoques num momento de crise como esse. Agora, nesse final de semana, inclusive, o Ministério da Saúde iniciou uma campanha de imunização em massa contra a influenza, né, o vírus mais comum da gripe incidente no Brasil. O senhor acredita que essa vacinação, que deu início à imunização de idosos e grupos de risco, pode evitar doenças respiratórias mais graves, impedindo até mesmo a internação, morte de pacientes mais suscetíveis a contraírem a doença? Imagino que, né? Muito Sim, importante. essa é uma grande questão, né? A gente tem a vacina ofertada gratuitamente nas unidades de saúde para as populações que a gente chama de prioritárias, né? Que são aqueles que têm um risco maior de complicação, que são os idosos, que são as crianças muito pequenas, de 6 meses a 5 anos, as gestantes, puérperas, os imunossuprimidos e aqueles que têm doenças crônicas, né? Ela está disponível gratuitamente, todos os anos. Mas a nossa cobertura vacinal tem sido muito baixa. A gente tem tido anos com 20% de cobertura vacinal nestes grupos prioritários, não estou nem falando da população toda. Nesses grupos onde o risco de morte é alto, o risco de complicação de internação hospitalar e de morte é alto, a cobertura vacinal é muito baixa. E isso faz com que a gente tenha um aumento do número de internações anualmente, de mortes relacionadas à influenza. Então, para a gente ter resultado, para a gente ter a capacidade de evitar essas mortes, de reduzir gravidade, a gente precisa que as pessoas se vacinem, né? Esse fim de semana foi um fim de semana que a gente teve uma busca pela vacina bastante importante. Aqui no Rio de Janeiro, só o município do Rio de Janeiro fez 130 mil doses de vacina num único dia, só de gripe, né? Fora as outras vacinas, foram 150 mil doses aplicadas no município de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, das vacinas como um todo, e dessas 134 mil foram de influenza. São Paulo também teve números grandes, o município de São Paulo foram 117 mil doses aplicadas num único dia, menos que o Rio de Janeiro, por exemplo, mas também um número bastante expressivo, e isso se dá também porque a gente tem alertado a população de que, e a população também tem visto, de que esse ano a epidemia, essa sazonalidade, esse período onde a influenza aumenta, né, se antecipou e tem sido. E a expectativa é de que seja um ano bem complexo, bem complicado, porque a gente já teve um ano, uma sazonalidade de influenza bastante complicada no hemisfério norte, né? Com um número grande de internações, a Inglaterra, inclusive, com dificuldade de leitos hospitalares para internar a sua população por causa do aumento de casos de influenza. E a gente já vê aqui no Brasil também um aumento de casos, inclusive fora de época, ou seja, antecipado. Houve uma antecipação da sazonalidade da influenza. A gente já está tendo muitos casos, hospitais já com pacientes internados com complicações de influenza, e talvez isso, né, as pessoas vendo, né, pessoas conhecidas ou parentes já tendo gripe, quadros graves, muitos deles com internação hospitalar, tenham se mobilizado para buscar a vacinação. Mas a gente precisa alcançar taxas de cobertura vacinal em torno de 90% para a gente ter um impacto adequado na redução da circulação do vírus e na redução da gravidade dos casos. A vacina, muitas das vezes, ela não consegue impedir que a pessoa fique gripada, que ela contraia a doença, mas ela consegue, em mais de 90%, impedir complicação, reduzir internação hospitalar e impedir morte, né? Então, a vacina tem esse papel de reduzir gravidade também, não só a infecção, mas principalmente a gravidade da doença. Aliás, doutor, esse fim de semana eu fui um dos paulistanos aqui que foi lá para a fila da vacina, tomei nessa aqui a influenza e nesse outro braço aqui a Covid, aproveitei um pacote só e fiz as duas porque eu faço de 6 meses a de Covid e anual a de influenza. Agora, as pessoas, como o senhor falou, se vacinando, pelo menos não vão morrer disso, né? Porque vão ter mais alternativas ali de segurança. Agora, o senhor tem informação se os hospitais infantis, sobretudo, já estão começando a ficar lotados com crianças com problemas pulmonares, porque essas doenças infecciosas pulmonares, elas começam a acontecer quando começa a entrar o outono, o inverno logo, né? É isso que está acontecendo? Porque parece que a gente vai ter esse ano aí o efeito do El Niño, né? Eu não sei se é El Niño ou o outro lá. Acho que caiu a nossa conexão.
Não, eu tô ouvindo. O senhor está me ouvindo, doutor? Você está me ouvindo? Sim, sim, estou te ouvindo. Tô ouvindo, sim. Acho que caiu a sua, então. Você caiu, então, Adriana, mas vamos tocar por Oi, aqui, doutor. Doutor, então, voltamos. voltou? Tá bem. Então, doutor, o senhor acha que já começou os hospitais a encherem de crianças e também de idosos, né, que são os mais atingidos por essas doenças, né, infecciosas e viróticas, né, que é a influenza e Covid? Já começou a ter essa procura hospitalar? Então, a gente já vê um aumento de casos de influenza, né? Como eu falei, a influenza chegou antes do período de sazonalidade. Normalmente no Brasil, com exceção da região norte, que tem uma característica um pouco diferente, porque ela funciona mais ou menos como se fosse o hemisfério norte, mas as regiões nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, elas começam a entrar em período epidêmico de influenza a partir de abril, né? E essa temporada, abril, final de abril, maio, o outono e o inverno. E, eventualmente, essa temporada se estica, por exemplo, principalmente na região sul, São Paulo e região sul, até setembro, às vezes até outubro, porque são as regiões mais frias do país. A gripe ela tem uma característica que ela começa ali no Nordeste, no Nordeste e a região Sudeste, principalmente a região litorânea do Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem uma característica semelhante em termos de transmissão de pandemia, de epidemia de influenza, muito semelhante, é mais ou menos nessa época que começa. E depois a influenza ela vai se espalhando para a região centro-oeste, São Paulo e sul, né? E aí ela se mantém nessas regiões, enquanto no Nordeste, na região, e aqui nessa região litorânea da região Sudeste, ela normalmente em junho já começa a reduzir, ela está em plena ascensão na região Centro-Oeste, São Paulo e região Sul. Além disso, você tem outros vírus que também têm sazonalidade nessa época. O vírus essencial respiratório, que é o que causa bronquiolite nas crianças, né? Que as mães ficam desesperadas, né? Que é o desespero das mães, principalmente das crianças pequenininhas, que é o que leva as crianças à internação hospitalar, além, obviamente, do vírus influenza, mas o vírus essencial respiratório nas crianças é muito, muito, muito prevalente, muito comum e causa muita doença. E que é o que normalmente enche os hospitais pediátricos, os leitos pediátricos, ele normalmente começa nessa época de março. Então, a gente está iniciando o período de sazonalidade do vírus essencial respiratório. A gente tem uma novidade esse ano. A gente começou a fazer, o Ministério da Saúde incorporou uma vacina, que é a vacina de vírus essencial respiratório para gestantes, né? É uma vacina muito cara, mas que foi incorporada pelo Ministério da Saúde, exatamente com a ideia de vacinar gestantes para proteger o bebê. Então, até 1 ano de idade é o período de maior gravidade, de maior incidência e maior gravidade da bronquiolite, né? Principalmente nas crianças mais prematuras. E o Ministério da Saúde começou a vacinar no final do ano passado as gestantes para o vírus essencial respiratório, exatamente porque a gestante, ao estar imunizada, ela passa os anticorpos protetores para o bebê na placenta e depois na amamentação, através do leite materno, e protege essas crianças. Todos os países que implementaram essa estratégia tiveram uma redução muito importante de internações pediátricas no período de sazonalidade do vírus essencial respiratório. E a gente vai buscar entender qual foi o impacto, né? Essa vacina teve uma busca muito grande entre as gestantes, né? Uma adesão grande, porque as mães sabem, né, desse risco, né? E isso é muito comum nos grupos, né? Hoje de discussão de gestantes e nas escolas, né? Porque todas se preocupam com isso. E aí a gente teve uma adesão muito grande. Essa foi uma vacina que a gente teve uma adesão, que a gente está tendo uma adesão muito grande entre as gestantes, e a gente espera que esse ano a gente tenha um impacto menor de internações por bronquiolite, principalmente nessa faixa etária mais nova. A gente vê que os hospitais hoje já tem muitos casos, tanto adultos quanto crianças, de influenza, mas a gente ainda não consegue ver um impacto importante de bronquiolite, mas também está muito no início da temporada. Então, a gente vai precisar observar isso um pouco mais ou menos mais um mês, para a gente ver qual vai ser o impacto dessa estratégia de vacinação já nessa temporada,
o que é esperado é que para a próxima temporada a gente tenha um impacto maior, já que a gente começou a vacinar agora, então a gente tem ainda muitas crianças que não foram vacinadas, né, e que ainda estão nessa fase de risco, né, mas que a mãe não foi vacinada, porque a vacina não estava disponível. Mas para o ano que vem a gente espera um impacto ainda maior. Mas já para esse ano a gente aguarda e torce para que a gente já tenha uma diferença no número de internações de crianças com bronquiolite aqui no Brasil, com essa vacina oferecida também gratuitamente para as gestantes nos postos de saúde. Doutor Alberto, quais são as principais vacinas que precisam ser atualizadas periodicamente, atualmente? Então, a gente tem hoje uma gama muito grande de vacinas, exatamente, uma gama muito grande de vacinas para diferentes faixas da população. O que era antigamente um programa de vacinação basicamente de crianças, na década de 70, 80, começou na década de 70, 80, 90, a partir dos anos 2000, a gente tem a introdução de muitas vacinas também para os adultos, como a gente vê agora, de influenza, a de Covid, a vacina pneumocócica, que diminui o risco de pneumonia, várias delas, inclusive, já disponíveis na rede pública, algumas disponíveis na rede pública apenas para alguns grupos de risco, mas também todas elas disponíveis na rede privada. E nas crianças, a gente tem aquela vacinação do programa, né, que é a vacinação com sarampo, hepatite. A vacinação começa na maternidade, com a primeira dose de hepatite, com a BCG, para tuberculose, hepatite B, né, e tuberculose, a BCG, para proteger de casos graves de tuberculose, já na maternidade. E depois ela continua no primeiro e no segundo ano de vida com a vacina a tríplice viral, que é sarampo, coqueluche, rubéola, a difteria, tétano e coqueluche, que deve ser feita, né, nesse primeiro ano, e depois os reforços nos anos posteriores. A gente tem a introdução de vacinas meningocócicas que causam meningite, aquela meningite que mata, né, que é aquela meningite transmissível, que é a meningocócica ACWY, que já está disponível também na rede de saúde, e outras vacinas mais, ou seja, são vacinas que a gente tem um calendário vacinal na infância, que vai desde a primeira infância até a adolescência, e depois a gente tem as vacinas específicas para cada população. Nas gestantes, a gente tem a necessidade de fazer a difteria, tétano e coqueluche, principalmente por causa da coqueluche, né? Também, na mesma forma, de proteger a criança através da transmissão de anticorpos maternos para a placenta, e agora também a vacina de vírus sincicial respiratório, além da vacina de tétano, difteria, tétano e coqueluche, né? Tétano e coqueluche, né? Com a intenção de proteger a criança pequena, né? Já ao nascer, até que ela possa tomar as vacinas e consiga ter a própria imunidade adquirida através da vacinação desses casos que são muito graves nessa primeira infância, né? Então, e a gente vê a dificuldade que a gente está tendo agora com a baixa cobertura vacinal do sarampo, com o retorno da doença em vários países do mundo, e a gente vê isso acontecendo, inclusive, em alguns locais no Brasil. A gente tem uma cobertura para sarampo, por exemplo, no Brasil, que a gente tem uma cobertura até razoável. A gente teve uma cobertura muito ruim, a gente teve surtos de sarampo, a gente perdeu no Brasil o certificado de erradicação de eliminação do sarampo. A gente conseguiu reaver, depois de muita luta de vacinação, de campanha de vacinação, nesses últimos 3 anos, né? A gente conseguiu reaver no ano passado esse certificado, mas a gente tem bolsões de cidades, de municípios, com baixa cobertura vacinal. Ou seja, quando a gente olha a cobertura vacinal como um todo do país, ela é até razoável, né? Ela não chega ao ideal, que é 90%, mas ela chega muito próxima. Mas a gente tem locais, municípios, com cobertura vacinal de 40%, 50%, 60%. E isso é muito baixo, né? E isso favorece que qualquer pessoa, como a gente está tendo muita circulação de sarampo no mundo inteiro, inclusive em países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, exatamente por esse movimento antivacina, pela baixa cobertura vacinal que está acontecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, mais ainda. Tem cidades, estados americanos que não vacinam mais para sarampo obrigatoriamente, né? Então, a mãe decide se vai vacinar ou não, e isso faz com que, e campanhas contra a vacina, faz com que a taxa de cobertura vacinal nesses estados seja muito baixa, e há um aumento do número de casos e mortes, inclusive já acontecendo nos Estados Unidos, causadas por sarampo. E aí, qualquer pessoa que vem de lá, eventualmente infectada, trazendo vírus para cá, ou nós mesmos que vamos passear
nos Estados Unidos e retornamos eventualmente com o vírus, acha nesses bolsões de baixa cobertura um terreno fértil para a transmissão desse vírus, para infectar, e principalmente as crianças crianças e os pacientes imunossuprimidos, de forma geral, são as maiores vítimas porque evoluem com formas graves da doença. Doutor Chebaba, só para encerrar, eu queria ver uma opinião sua sobre essa mpox, que alguns países aí, africanos, asiáticos, essa doença está se transmitindo lá. O senhor acha que a gente corre risco dela vir para cá, a gente ficar exposto a essa doença aqui, ou ainda estamos distante desse problema? Então, a mpox é uma doença viral, né, causada pelo esse vírus mpox, que é um parente do vírus da varíola, que já foi erradicado, mas que causa uma doença com lesões na pele, pode levar a ter febre, né, e a gente vê é uma doença é um vírus que é transmitido pelo contato, né, e principalmente contato mais íntimo, mais prolongado, e eventualmente até também por forma aérea, mas precisa de um contato prolongado. E a gente teve o que a gente viu era um vírus que circulava de uma certa forma, de forma importante na África, principalmente no Congo e alguns países ali no entorno, e sofreu algumas mutações e o que facilitou, o que permitiu a ele uma facilitação da transmissão interhumana. Era um vírus que era principalmente transmitido de animais para humano e, eventualmente, de humano para humano, mas essas mutações que ele sofreu permitiram uma facilitação de transmissão interhumana. E a gente tem tido casos, não só na Europa, nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. A gente tem tido casos mantidos, a gente teve um aumento de casos há uns 2 anos atrás, depois uma redução, mas a gente nunca zerou. Ou seja, a gente tem circulação de mpox aqui no Brasil, é estável essa transmissão, ou seja, a gente não tem surtos, mas a gente tem a doença detectada todos os meses, todas as semanas, num número baixo. Principalmente na população LGBTQIA+, porque o próprio contato íntimo facilita essa transmissão, né? E a população, principalmente uma população que é HIV com imunossupressão, não todos os pacientes, as pessoas que vivem com HIV, mas aqueles que não estão em tratamento, que têm uma imunossupressão importante, eles são facilitadores dessa transmissão, porque eles não têm uma imunidade adequada para conseguir erradicar e eliminar o vírus, e também são aqueles que têm o maior risco de complicação da doença. Ou seja, é uma doença que merece cuidado. A gente ainda não tem uma vacina disponível de forma ampla. O Ministério da Saúde comprou poucas doses de vacinas disponíveis, há uma disputa, é um produtor pequeno de vacina no mundo, que fornece para o mundo inteiro, então não há uma disponibilidade ampla dessa vacina. As vacinas que foram compradas estão sendo realizadas para aquela população de HIV com imunidade baixa, então para poder diminuir o risco dessas pessoas, que são as pessoas que têm o maior risco de complicação, mas a gente ainda não tem uma disponibilidade de vacina para fazer em larga escala aqui no Brasil, para a gente poder aumentar essa proteção. Muito bem. Germano, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Se for rápido, sim, a gente já estourou bastante o tempo aqui, mas pode perguntar, lógico. É uma pergunta, acho que é importante. Eu queria saber qual é a importância e quem deve tomar ou não a vacina da herpes zoster, né? Que tem se falado muito e ela ainda não está disponível para o público, né? Então, a vacina de zoster, ela não está ainda incorporada ao SUS, ela não foi incorporada. A Conitec, que é o órgão que faz a avaliação, deu um parecer contrário à incorporação por causa do custo dessa vacina, que é uma vacina bastante cara. Ela está disponível na rede privada e ela é uma vacina que tem um nível de proteção muito elevado. Chega acima de 90% de proteção, são 2 doses, e ela deve ser feita por todas aquelas pessoas que têm 50 anos ou mais. Ela tem indicação para qualquer pessoa com 50 anos ou mais, e principalmente aqueles acima de 60 anos, para reduzir o risco de zoster, que é uma doença bastante comum e que causa muita complicação, muita dor, eventualmente evolui com dor crônica, né? Todo mundo conhece alguém que já teve zoster, o cobreiro, né? Que é como popularmente a doença é conhecida, e já viu pessoas com quadros importantes, com dor. Então, é uma vacina que tem uma indicação importante para aquelas pessoas acima de 50 anos, mas principalmente aqueles acima de 60 anos,
para reduzir esse risco, que é uma vacina que tem, como eu falei, uma alta cobertura e uma alta proteção, eficácia de proteção, e uma alta uma proteção prolongada. Ou seja, os dados mostram que a vacina se mantém protegendo pelo menos por 10 anos ou mais, né? A gente tem dados de 10 anos, mas certamente com 10 anos a proteção ainda é muito elevada, acima de 80%, então essa proteção ainda vai se manter por muito mais tempo. Muito obrigada. Muito bem, então agora chegamos agora ao final da entrevista com o Dr. Roberto Chebabo, né, que é infectologista de destaque da medicina brasileira, que falou com a UBC-TV diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado, doutor, pela presença e boa noite. Até a próxima oportunidade. Boa noite, Germano. Boa noite, Adriano. Boa noite para todos.